verificando a evolução do cenário de gestão de resíduos aqui no nosso estado. Então, a participação de vocês é de super importância, de grande importância. Então, o nosso interesse em estar organizando essa orientação é para apresentar a estrutura e também fortalecer a informação e essa cultura de que nós estejamos trabalhando em conjunto, colaborando uns com os outros, e que vocês estejam fornecendo esses dados que vão, né, subsidiar o nosso planejamento, a implementação de normativas, de ações, de programas. Enfim, quem melhor do que vocês que estão aí na ponta para ter as informações que sejam verídicas e que proporcionem um planejamento mais assertivo da nossa parte. Eu vou estar apresentando aqui o formulário e comentando a respeito dele. Ao final eu vou dar abertura para vocês, se vocês quiserem fazer algum comentário, sugestões, e também vou colocar aqui meu e-mail e meu contato, que nós estamos à disposição também para estar contribuindo com vocês no dia a dia. Está aparecendo o relatório para vocês, o formulário do monitoramento? Sim, está compartilhando. Ótimo. Então, nosso relatório, verificando, né, que ocorreram algumas inconformidades nos dados coletados no ano anterior, nós tentamos deixar o relatório dessa vez mais enxuto. Ele está um pouco extenso, tem 84 perguntas. Nós poderíamos ter abordado mais, mas assim, para um início, a gente está tentando trabalhar com algo mais enxuto, que dê um melhor conhecimento das atividades que estão sendo desenvolvidas e os avanços nos municípios do estado. Apesar de terem 84 perguntas, elas estão condicionadas, então, a depender, se você não tiver, por exemplo, um sistema de coleta seletiva, ele já vai pular para a parte que trata sobre outro tipo de resíduo de outra tipologia. Então, visando não gastar o tempo de vocês e ser mais direcionado, melhor direcionado, nós condicionamos as perguntas. Então, nosso monitoramento, tem perguntas onde nós estamos querendo obter dados acerca da geração, do manejo, né, o serviço público de manejo de resíduos sólidos, ainda aí buscando obter informações sobre o tipo de coleta, os veículos utilizados. Quais os órgãos, se é a prefeitura ou se é feito por empresa privada, a responsabilidade pela coleta, qual a destinação que é feita, considerando a tipologia do resíduo, se ele está sendo direcionado para um local de disposição ambientalmente adequada, se está sendo direcionado para um local de disposição inadequada. Então, são perguntas desse tipo. Então, na primeira página, vai ter a captação de dados gerais, né, do município, onde vocês terão que informar qual município que vocês estão, o nome do responsável pelo preenchimento. Nós estamos aqui pedindo também que vocês estejam direcionando pessoas que atuam diretamente com a parte de operação, a gestão dessas atividades, visando também termos respostas mais assertivas. A gente também quer que vocês sejam realistas nessas respostas. Falem de fato o que tem ocorrido para a gente verificar onde pode estar tendo essa deficiência, se for o caso, e como melhorar. Aí tem uma parte para colocar o CPF, o telefone ou o WhatsApp, o contato, né?
E a primeira pergunta, se o município dispõe de plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos? Essa primeira pergunta a gente buscou tomar conhecimento acerca dela, porque a gente sabe que o plano municipal é um instrumento de planejamento, né, onde ele norteia as diretrizes, quais as ações que vão ser feitas, quais os programas que podem ser desenvolvidos, quais são as áreas que precisam de um desenvolvimento mais assertivo. E se o gerenciamento de resíduos sólidos urbanos no município tem sido realizado pela prefeitura ou por uma contratação. Essas são mais diretas, não tem muito segredo. Aí, na aba sobre resíduos sólidos urbanos, nós estamos perguntando sobre a produção, que seria a geração total de resíduos sólidos urbanos no município. Nós pedimos que vocês estejam colocando essas informações em toneladas dia. Ontem até me ligaram e eu queria reforçar isso também, porque o nosso formulário não estava aceitando valores menores que 1. Então já foi arrumado. Pode ser que ocorra, né? Não era para ocorrer, porque a gente tinha verificado isso, mas eu penso também que caso tenha alguma informação que vocês não consigam inserir no formulário no momento, que vocês estejam entrando em contato com a gente poder arrumar na hora. Então, toneladas dia. Não sei se vocês fazem a medição por quilo dia, mas aí seria só transformar, né? Dividir por 1.000 para ter tonelada dia. Se tem a estimativa por ano, divide pelos 365 dias do ano. Qual a estimativa da fração de resíduos recicláveis, que seriam os resíduos secos, se vocês possuem um sistema de coleta seletiva ou alguma metodologia para estar fazendo a coleta desse resíduo de forma separada dos rejeitos, vocês estejam inserindo também qual o quantitativo da massa desses resíduos. A fração de resíduos orgânicos, também em tonelada dia. Quem é o responsável pela coleta dos resíduos sólidos urbanos, se é a prefeitura ou a secretaria municipal, né? Se é o gestor, pela prestação desse serviço, ou se ele é terceirizado por empresa, contratação de empresa terceirizada. Qual o percentual da população total atendida pela coleta de resíduos sólidos urbanos? Aqui, para ficar melhor direcionado, nós já colocamos as alternativas, então clique na que for condizer com a sua realidade. A frequência também, nós buscamos direcionar e deixar já as opções para vocês só clicarem, né, que condizer com a frequência da coleta realizada nos seus municípios. E como é feita a quantificação dos resíduos sólidos urbanos coletados, se é por balança ou caminhões coletores. Aqui, se for por caminhões coletores, a gente pede que vocês estejam inserindo o volume desse caminhão, para a gente conseguir estimar, caso vocês não disponham, né, da estimativa, a gente conseguir estimar a capacidade dele e ter o quantitativo desses resíduos que são direcionados, coletados por vocês. No questionário anterior, o pessoal falava que deu a quantidade de caminhões que entravam, né, no aterro ou no lixão por dia, mas a gente não tinha o volume, a capacidade desse caminhão. Então, acabou que inviabilizou essa informação, porque não tinha como saber o quantitativo de resíduo que era coletado. Quais os tipos de veículos coletores também, essa informação é importante para a gente saber a estrutura da infraestrutura para a prestação desse serviço de coleta, se dispõe de veículos adequados ou não. Qual a destinação final dada para esse resíduo sólido urbano, se é para aterro sanitário municipal, privado, via consórcio ou lixão. Se for para aterro sanitário, a gente está pedindo o nome do aterro sanitário privado. A gente já tem essas informações aqui por meio do licenciamento, mas agora, principalmente com
a implementação do decreto do programa Lixão Zero, né? Muitos municípios estão se adequando, então, às vezes, a gente não consegue, ainda está sendo processado o licenciamento, então, vamos trabalhar com informações de maneira conjunta. Se for por meio de aterro de consórcio público, a gente pede o fornecimento, né, do nome do consórcio público responsável pela operação desse aterro sanitário. E quais são os resíduos que são recebidos nesse aterro sanitário? Se ele recebe resíduos sólidos urbanos, resíduos de construção civil, resíduos de serviço de saúde ou resíduos industriais, a gente dá a possibilidade de vocês estarem indicando outro tipo de resíduo. Se existe coleta seletiva implementada no município, e qual o modelo de coleta seletiva implantado nesse município, se ele é ponto de entrega voluntária, né, por meio dos ecopontos, ou pelo sistema porta a porta. Se for porta a porta, a gente quer saber também qual a frequência que é realizada essa coleta seletiva nos seus municípios, e qual a abrangência, qual o percentual da população atendida por esse sistema de coleta seletiva, que também a gente deu a possibilidade de vocês estarem marcando a opção que condiz com a realidade de vocês. A gente busca saber também se a separação dos resíduos recicláveis pela população tem ocorrido de forma satisfatória, porque a gente sabe que é um sistema conjunto onde precisa, né, é necessária a participação de todos, não basta ter o sistema de coleta seletiva implementado se a população não participa satisfatoriamente, então, visando verificar qual o problema por trás disso, se é uma deficiência na trabalhar da educação ambiental, ou se outra ação pode ser tomada. Aqui, em relação às campanhas de educação ambiental, a gente busca saber se o município tem investido nesse tipo de atuação, para incentivar o correto descarte dos resíduos recicláveis pela população. Se o município de vocês dispõe de central de triagem para captação, né, e triagem desses materiais recicláveis. Solicita também a quantidade desses materiais recicláveis que são trabalhados aí na central de triagem. Quais são os tipos de materiais separados na central de triagem? São vidro, plástico, metal, papel, papelão, e aí dá a possibilidade para vocês indicarem outros tipos de resíduos também, caso a central de triagem de vocês contemple outros na atuação. E qual a destinação final dada dos resíduos separados da central de triagem? A gente deu abertura aqui para vocês indicarem duas destinações, né, que seria para a indústria, diretamente à indústria, ou para o sistema de reciclagem. Buscamos saber também se existem cooperativas de catadores de materiais recicláveis formalizadas, né, no município, porque é necessária a participação ativa da população de baixa renda na atividade de triagem dos materiais recicláveis, o direcionamento desses materiais para reciclagem. A gente pede para vocês informarem o número de cooperativas que existem no município de vocês e também a quantidade de cooperados associados, pessoas que desenvolvem atividade nessas cooperativas. Acerca dos resíduos orgânicos, nós buscamos saber também se vocês possuem pátios ou usinas de compostagem no município e qual a destinação final dada para o composto orgânico resultante do sistema de compostagem. Considerando aí a atuação do nosso programa Lixão Zero,
A gente pede também que vocês estejam informando se existem lixões desativados no município ou não. Para os resíduos de serviço de saúde, nós também estamos querendo saber a quantidade que é gerada no município, em tonelada dia. Quem tem atuado, né, na coleta desses resíduos, se ela ocorre sobre a responsabilidade da prefeitura ou de empresa contratada. A gente sabe que é um resíduo que ele deve ser, não é responsabilidade da prefeitura atuar sobre a coleta deles. É não que ela não possa atuar, mas desde que seja feito o pagamento dessa atividade, não tem problema a atuação dele. Se há cobrança por esse resíduo, esse tipo de serviço. Se a equipe, né, dispõe de coletores capacitados para realizar essa atividade de coleta dos resíduos de serviço de saúde. E se os veículos utilizados na coleta são adequados para esse tipo de serviço. Também buscamos tomar conhecimento se os geradores têm seguido os devidos procedimentos para armazenamento. A depender da classificação do resíduo de serviço de saúde, né, que é classificado em classe A, B, C, D, E, ele tem um local apropriado para armazenamento. Então, os que são equiparados a resíduos comuns, eles devem ser armazenados em sacos plásticos, mas os perforos, portanto, já deve ter um sistema mais apropriado, onde dificulte, né, o contato do resíduo com o operador. Também pedimos que forneça informação sobre se é realizado o tratamento para esse tipo de resíduo antes da destinação ou disposição final. E qual a destinação final dada, geralmente, aos resíduos de serviço de saúde coletados nos seus municípios. Se ele é direcionado para o aterro sanitário, para a incineração, que geralmente é o mais usual, a autoclave ou outro. Sobre os resíduos de construção civil, buscamos saber também se o município dispõe de plano municipal de gestão integrada, construção civil, se esse plano ou esse tipo de serviço, a direcionamento e a atividade, a gestão, gerenciamento desenvolvido por esse resíduo, se ele é abrangido no Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos do município, caso possua. Também a quantidade de resíduos de construção civil gerados no município, em tonelada dia. Se quem realiza, né, o encaminhamento desse resíduo para a destinação final, se ocorre sobre a responsabilidade do gerador ou da prefeitura. Se for a prefeitura, se há cobrança por esse serviço, que ele também é um tipo de resíduo que ocorre, deveria ocorrer, né? Responsabilidade do gerador, ele deve estar fazendo o pagamento para direcionar esse resíduo para o sistema de reciclagem ou disposição final, a depender da classe do resíduo. Então, a gente busca saber também se os resíduos classe A, que são os considerados reutilizados ou recicláveis, né, possuem abertura para serem utilizados como agregados. Colocamos exemplo aqui de tijolos, blocos, telhas, revestimentos, argamassa. Se esses municípios estão sendo reutilizados ou direcionados para reciclagem. E qual a principal forma de reutilização e reciclagem para esse tipo de resíduos? Ele está sendo utilizado como agregado na manutenção e pavimentação de estradas, manutenção de erosões ou outras. Aqui a gente busca saber o percentual dos resíduos de classe A que são utilizados na reciclagem, né? E nós colocamos aqui as opções para vocês estarem clicando no que melhor se adequa à realidade de vocês. Caso não seja direcionada, não precisa responder essa. No caso, ela não vai nem aparecer para vocês. Qual a destinação final dada para os resíduos classe B?
né, que são os plásticos, papel, papelão, metais, vidros. Se é feito reciclagem, se são direcionados para os aterros inertes industriais, aterro sanitário, bota fora, que seria o inadequado, e o lixão. Qual a destinação dada para os resíduos classe C e D, né, que são os que não foram desenvolvidos tecnologias ou aplicações economicamente viáveis que permitam sua reciclagem e recuperação, e os resíduos perigosos, que são as tintas, solventes, entre outros. Então, são direcionados para aterros de inertes, industriais, aterro sanitário, bota-fera ou lixão. Queremos saber também se vocês dispõem de um ecoponto para entrega dos resíduos de construção civil pelos pequenos geradores. Geralmente são considerados aí pequenos geradores os que geram menor ou igual a 1 metro cúbico, né, desse resíduo. E se o município tem investido em campanhas de educação ambiental visando incentivar o descarte desses resíduos pela população. Em relação aos resíduos especiais, os considerados perigosos, a gente precisa saber se eles estão sendo direcionados para um aterro, se o município também dispõe de um aterro de resíduos perigosos. E para destinação dele, se ele está sendo destinado para um aterro público ou privado. Entrando um pouco também no sistema de coleta seletiva, estamos abordando alguns resíduos que são condicionados ao sistema de logística reversa, desculpa, correção. Então, sobre os agrotóxicos, né, nós precisamos saber se o município dispõe de pontos de entrega voluntária para a população, né, para ela poder estar fazendo descarte dos agrotóxicos ou suas embalagens nos municípios. E quem é o responsável? Se o fabricante, importador, distribuidor, comerciante ou a prefeitura. No relatório anterior, em grande parte dos municípios, a prefeitura estava como responsável pela coleta e destinação. A prefeitura é só um participante, ele não é responsável direto, né? No caso, o fabricante, importador, distribuidor e o comerciante têm a atuação e a responsabilidade direta acerca do recolhimento desses resíduos. A gente pede para direcionar, né, qual a destinação final dada aos agrotóxicos e suas embalagens. Se está sendo destinado para sistema de logística reversa, para um aterro classe 1, aterro sanitário ou lixão. E qual a estimativa de geração de agrotóxicos e suas embalagens tonelada mês no município? Aí, acerca dos pneus, as próximas perguntas são no mesmo padrão, considerando os outros tipos de resíduos da logística reversa, né? Os pneus, se o município dispõe de ponto de entrega para coleta dos pneus pela população. Quem é o responsável pela coleta e destinação, se é o fabricante, importador ou a prefeitura. Mesmo fora do outro, informar a destinação dada para os pneus. Qual a estimativa dos pneus gerados no município, né? Tonelada mês também. Sobre os óleos lubrificantes e suas embalagens, se o município dispõe também de ponto de entrega voluntária para esse tipo de resíduo. Quem é o responsável? Pede também que vocês informem a destinação final dada para esses resíduos e a estimativa de geração em tonelada mês. De igual mesmo modo, sobre descarte de pilhas e baterias no município, se vocês dispõem de ponto de entrega voluntária, de quem é a responsabilidade, pede que vocês informem a destinação final dada e a estimativa de geração. E sobre os resíduos de eletroeletrônicos, se o município dispõe de pontos de entrega voluntários para esse tipo de resíduo também, os responsáveis pela coleta e destinação, que vocês informem a destinação dada e a estimativa de geração.
Mesmo modo para as lâmpadas fluorescentes de vapor de mercúrio, sódio e luz mista. A gente busca saber também se tem ponto de entrega voluntária, quem é o responsável, qual a destinação final dada, estimativa e os medicamentos. Né? Se existe um ponto de entrega voluntária, os responsáveis, a destinação final dada e a estimativa de geração. Então, como eu disse, são 84 perguntas. Como elas estão condicionadas, para alguns vão ser menos perguntas do que para outros. A gente sabe que é um pouquinho chato ficar respondendo formulário, mas é preciso, a gente precisa da participação e atuação de vocês para a gente melhorar as nossas políticas públicas e poder atacar de fato a área que é necessária de melhoria e adequação para a gente poder estar evoluindo, né? A nossa gestão. A Lu Estrela está com a mão. Pode falar, Lu Estrela. Bom dia, gente. A Carolina Silva aqui me respondeu. Eu estava colocando números inteiros e com vírgula e não aparece. E com ponto dá para colocar a estimativa mais precisa. Certo, obrigada. Ontem me ligaram e falaram que não estava colocando, eu até comentei aqui que não entrava, né, um número que fosse inferior a 1. Talvez pode ser por conta da vírgula. Obrigada. Mais alguém? Bom dia, Cachoeira Alta também está com a mãozinha levantada. Pode falar. Wagner, de Cachoeira Alta, gostaria de falar? Algo? Tem alguém que não está conseguindo ativar o microfone, está falando aqui no chat. Eu estou vendo se... não está aparecendo para a gente também liberar seu microfone. Se você puder colocar aqui no chat a sua questão, a pergunta, eu vou te respondendo. Pode ser? A Yara Custódio perguntou qual o prazo para preenchimento. Nós abrimos aí um prazo de 30 dias, definimos, né? Então, vocês têm até o dia 1 de setembro para estar fornecendo essas informações para a gente. Mas como é algo assim que não vai demandar muito tempo, a gente pede para vocês estarem priorizando disponibilizar essas informações para a gente. Assim, o mais tardar, eu estou jogando aqui uns 30 minutos, então, para a gente não deixar para a última hora, porque às vezes a gente deixa e aparece algo, né, que compromete o nosso tempo e acaba inviabilizando o fornecimento dessas informações. Então, assim, que vocês estejam separando um tempinho para estar contribuindo com a gente. O Anderson de Itajá também está com a mãozinha levantada, André. Complementando aqui para a Yara, eu tenho conhecimento que o Sinisa também pede a informação, só que para a gente é importante, extremamente relevante que vocês estejam fornecendo, porque lá ele coloca, são disponibilizados dados para a gente de forma geral, né? A gente consegue também acessar por meio da planilha, mas nem sempre aqueles dados estão
assim, a gente verifica certas inconsistências também, sabe? Então, é interessante para a gente estar trabalhando com algo mais direcionado. Mas eu entendo que vocês também têm que disponibilizar informações lá. Faz parte, pessoal. Tudo no início e para adequar dá um pouquinho de trabalho. Andréia, Oi. não seria viável também a SEMAD e o Estado também investir em educação ambiental, em propagandas em veículos mais caros, porque a gente tem uma dificuldade bem grande dessa adesão da população à coleta seletiva. E o pior, que eu acho pior, né? E no caso já é também pessoal. A grande parte das pessoas, elas aproveitam o tempo que não tem alguém lá nos aterros sanitários e joga entulho lá. Inclusive, eu vejo muito, porque essa cidade aqui é uma cidade bem rural, eu vejo muito, esses dias eu vi sofá e colchão jogado na estrada. E não é na estrada vicinal, não. Na rodovia mesmo, no asfaltamento. Sabe? Então, assim, a gente precisa de uma ajuda, porque as prefeituras nem sempre têm essa disponibilidade financeira de fazer uma educação ambiental, no caso, propaganda, para esse adulto que tem essa capacidade de fazer isso. E às vezes a gente precisa disso. Se o Estado puder investir, porque assim, o Estado investiu muito em cobrar das prefeituras que a gente precisa fazer a coleta seletiva, que a gente tem que terminar, encerrar o lixão, beleza, não está errado não. Mas essa parte de conscientização, o Estado podia lançar mão disso, porque fica muito pesado para as prefeituras, e muita gente eles não adere, porque, tipo assim, é como se as prefeituras estivessem obrigando a população a fazer alguma coisa. E normalmente essas propagandas em redes sociais e em jornais, essas coisas, propaganda mais cara, normalmente surte um efeito melhor. Compreendo. Assim, algo a ser pensado, né? A gente tem pensado, inclusive é por isso que a gente tem pedido a participação de vocês, disponibilização, para ver como de fato a gente pode estar atuando e direcionando melhor as nossas ações para melhoria, né, do nosso sistema, com maior conscientização das pessoas. Inclusive, uma pauta que a gente fica muito aqui em cima é que existe uma falha ainda no nosso sistema de conscientização acerca da educação ambiental, porque a gente está trabalhando em cima dos adultos, mas também tem que trabalhar em cima das crianças, e talvez fosse algo também de ser implementado nas próprias escolas, né? Algo assim, um complementar, uma coisa de forma direta. Então, eu sei que ainda tem uma deficiência, e a gente está... Pode falar. A nossa prefeitura aqui, a gente trabalha muito com educação ambiental na situação de coleta seletiva. Então, para as nossas crianças, eles já sabem muito disso. A Saneago fez uma intervenção aqui no início do ano, e, assim, é impressionante o quanto as crianças têm essa noção de coleta seletiva. Mas o problema realmente que mais pega para a gente não é a criança mais, é o adulto. Porque o adulto que vai jogar o lixo onde não deveria jogar. É o adulto que não vai separar. E às vezes a criança não consegue fazer isso, sabe? Então, assim, para as prefeituras chegar à criança, é muito mais simples do que a própria prefeitura chegar ao adulto. Então, assim, a ajuda que mais necessita, que o Estado precisa ajudar mais, é o adulto e não a criança. Lógico, a criança realmente também precisa. Só que o nosso problema iminente, o problema mais urgente que a gente tem é o adulto. Porque, assim, a gente tem prazo para cumprir a coleta seletiva. E as pessoas, assim, eu vi gente falando para mim, assim, que não vai ajudar, não vai separar, porque isso não funciona. Isso não funciona. Aí, você mora em Goiânia, né? Isso. Em Goiânia já tem a coleta seletiva e não é desde hoje. E aí funciona. Por que nos outros lugares não funciona? E assim, eu conheço gente que morava aí e que
faz a separação tranquilamente, é automático. Então, assim, a gente precisa basicamente para o adulto. Para a criança, a gente também precisa, mas em menor esforço, porque as prefeituras já fazem isso, faz parte do cronograma das secretarias do meio ambiente. Eu não sei as outras, mas aqui realmente a gente corre atrás de ensinar para a criança. Inclusive, as crianças nossas aqui é um espetáculo. Bonitinho, criança demais mesmo. De certa forma, é uma dificuldade que a gente tem mesmo. A gente está buscando trabalhar em cima disso. Aqui nós temos uma gerência direcionada para a educação ambiental, né? E também tem uma gerência que atua diretamente com essa parte de educação ambiental e fortalecimento da cultura das cooperativas de catadores de materiais recicláveis. Então, a gente tem sim pensado em como desenvolver ações que sejam que viabilizem, né, a participação da população nesse sistema. Uma coisa que eu acho que é um pouco falho também, que o pessoal já está com algumas... Fugiu agora a palavra, mas... Nós temos geralmente os nossos hábitos do dia a dia, e o adulto é mais difícil de mudar aquilo. E você falando aí que a pessoa falou que não vai participar porque não vê diferença. Eu acho que também é muito disso de ver o sistema funcionando. Claro que precisa da participação deles, mas quando eles não veem, a gente tem que trabalhar de forma conjunta. O sistema, a educação ambiental, a participação e o direcionamento desse resíduo que está sendo segregado para ele. Ele tem que ver também um retorno, se está tendo retorno para a população de baixa renda. Eu acho que é um ciclo completo, sabe? Que a gente precisa trabalhar a conscientização, a segregação, depois desse recolhimento, se está sendo direcionado para reciclagem de fato, se está tendo um benefício econômico por trás daquilo de fato. Então, é algo que precisa ser pensado no todo. Mas a gente tem pensado nisso e a gente quer, de fato, mudar o nosso cenário. A gente vai conseguir, não vai ser um trabalho fácil, não, mas a gente vai conseguir. Pensamento positivo e vamos trabalhar para mudar isso. Quem? Renan Carlos. Renan, você disse, fiz o preenchimento ainda ontem, contudo não são todos os itens que tínhamos o volume preciso. A possibilidade de nova data para atualizar os dados informados? Renan, caso você tenha acesso a dados novos, você pode estar encaminhando para o meu e-mail. Eu ontem até deixei aqui. Vocês podem estar encaminhando as informações que vocês achem que seja corra de forma complementar ou novas informações para o meu e-mail. Não tem problema, tá? A ideia de abrir o formulário é que ocorra anualmente, né? Então, mas caso vocês disponham de informações e vejam a relevância de estar fornecendo, pode estar encaminhando sim. Passei aqui no chat para vocês. O meu e-mail e o meu contato também, caso vocês conversar, já fica lá disponível no site da CEMAD, né? Os contatos das gerências. Vou estar passando aqui para vocês também. Mandei o contato também no WhatsApp. Agradeço, Berenice. Mais alguém? Gostaria de falar algo? Em relação aos municípios com baixa arrecadação, possui a disponibilidade do Estado de fornecer PEV para coleta direcionada de resíduos. Temos. Então, nesse momento, essa parte de PEV é mais da atuação da Gerência de Economia Verde Circular, né?
estão tendo alguns projetos já, inclusive tem um edital já para, não sei direcionar bem o que está sendo tratado, porque ele é novo e eu não tive a possibilidade de ver ele ainda, mas a Gerência de Economia Verde e Circular está, sim, buscando promover ações que contribuam, né, para melhor arrecadação e formalização do sistema de coleta seletiva nos municípios. Então, é algo que pode ser verificado, porque a gente também, gerência de economia verde e circular. É. Perusca, o Renan diz que tem o sistema de coleta porta a porta e também PEV. Verifica isso para mim, por favor, para eles poderem estar respondendo as duas opções. Mais alguém? Bom dia, pessoas. Bom dia. Andréia. Aqui é do município de Rubiataba. Bom dia. Dessa questão, como a nossa colega aqui estava falando, a Lu, da coleta seletiva, eu acho que um dos principais das problemáticas agora é o maior medo é dessa fundação dessa coleta seletiva. Atualmente, nosso município ele tem uma cooperativa. Ela iniciou com 15 catadores. Hoje, só tem 2. E, assim, essa cooperativa, ela é registrada, ela é toda organizada, porém, teve defasagem dos catadores. Porque a gente sabe que, querendo ou não, são pessoas que têm uma certa dificuldade de se entrosar, de receber aquele olhar também da sociedade, né, em vista dos trabalhos prestados. E devido a essa falta de estrutura, estatutária, entre outras coisas, de documentação comprobatória, de peso, até porque eles não são cooperativas, são uma associação, então eles não têm como fazer aquele repasse da nota fiscal e todas aquelas coisas. Nós fomos atrás de outra cooperativa para poder realizar a contratação aqui pelo município, já que a municipal hoje, né, essa que está instalada aqui, ela não consegue. A gente entrou em contato com a Secretaria da Retomada, que deu o curso de capacitação, e aí nós vamos fazer, então, a fundação agora dessa nova cooperativa, que ela vai ser como se diz, ela vai vir de outro local. Não sei se os outros municípios têm conhecimento da Cop Recicla, que ela está em Jataí, Piranhas, Chapadão do Céu, e eu acho que mais algum município. A gente entrou em contato para poder, já estamos realizando essa contratação, né? E trazer e viabilizar essa contratação. Com o curso de capacitação que a Secretaria da Retomada deu, cada aluno, por assim dizer, ele recebeu em torno de 5.000 cada cabeça para poder juntar e comprar os maquinários, né? E aí, graças a Deus, está vindo a parte dos maquinários e nós também estamos dando todo o suporte na implementação da cooperativa. A prefeitura já tinha 2 galpões que nós cedemos em um local que é propício para fazer a instalação e estamos encaminhando, mas a nossa preocupação hoje mesmo, como a Lu disse, é a questão da coleta seletiva, porque muitas das pessoas do município eles têm aquela problemática de instalação mesmo, sabe? Da coleta seletiva, da funcionalidade dela dentro do município. E hoje a gente tem essa visão dessa problemática, porque, querendo ou não, igual ela disse, ela encontrou sofá, colchão. Aqui no município, mesmo com placas, mesmo atuando, mesmo se preocupando, o lixo ele é descartado em zonas periféricas da cidade,
mesmo com a placa lá escrito não jogue. Então, essa educação ambiental, ela é uma ferramenta que eu acho que vai ter que bater todo mundo em cima, porque sem ela não vai funcionar. E é aquela história, o trabalho de formiguinha, a partir do momento que um começar e fazendo e seguindo, todo mundo vai atrás. Mas é aquela coisa, né? Todo mundo precisa... Tem pessoas que elas precisam ver para poder crer para acontecer, né? E hoje em dia é a nossa preocupação. Aqui mesmo a gente já, mesmo com essa associação, a gente começou esse trabalho. Aí o município ele deslocou 2 containers, um próprio para reciclagem, para ajudar os meninos, e outro para fazer o descarte do resíduo comum pela cidade toda. Na primeira semana que os nossos containers, esse de reciclagem, ele era de plástico, para poder ajudar, né, a fazer toda a movimentação dele. Na primeira semana que a gente instalou, teve um local que eles parece que tinha um espetinho próximo e a própria pessoa pediu esse container. Ela descarregou carvão quente desses espetinhos dentro do nosso container. Então, assim, a gente às vezes não entende o que está passando na cabeça das pessoas. E aquela questão minúscula mesmo, né? Porque até animal morto a gente compra. E uma das preocupações também é, mesmo que os postos aqui estejam fazendo PGR-SS, a gente já encontrou o descarte de material cirúrgico, perfil cortante dentro dos containers. E os meninos da reciclagem já machucou com esses materiais. Então, assim, é absurdo, às vezes, essa questão da educação ambiental mesmo. E é igual ela falou, as crianças, elas vão poder estar orientando, mas quem de fato mesmo em peso vai fazer essa movimentação são os adultos. E tem muita gente que não está disponível nem para conversa. Muito complicado. Eu entendo. Como você disse, é um trabalho de formiguinha, né? Eu acredito que algo que vá viabilizar também a atuação do sistema de coleta seletiva seja também a própria regionalização e estabelecimento de mecanismos de cobrança, né? Porque é algo já previsto no marco regulatório, então é algo que vai ter que acontecer. Então, buscando reduzir essa arrecadação e o dinheiro, vai mexer no bolso da população, se o material for direcionado para um sistema de coleta seletiva, onde vai promover o retorno, né? Em vez de gerar despesa, gerar receita, eu acredito que vai melhorar, conscientizar melhor a população, porque eles vão ter que, né, tirar dinheiro do bolso, então é uma forma de reduzir esse valor que vai ser cobrado. Mas é complicado, complicado mesmo. Mas a gente vai chegar lá. Começamos, né? O importante é dar o primeiro passo. Mais alguém? Infelizmente, Andréia, nossa preocupação mesmo é com a população em si não aderir à coleta seletiva, né? Porque, assim, lá tá bem especificado, não pode jogar lixo aqui,